Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Esse texto se encontra unicamente em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E o texto diz o seguinte: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrarem numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto fala de gratidão. Primeiramente, para nós entendermos a situação dos leprosos daquele tempo, em que não havia cura para a lepra, nós temos que dizer o seguinte: quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, que ela tinha feito todos os testes, tinha passado pelos processos pertinentes, ela era alijada da sociedade, ela era afastada dos seus, ela ia para um lugar separado, fora da cidade, além dos muros, e ali vivia em cavernas, vivia em conjunto, porque uns não tinham medo dos outros, porque todos eram contaminados. Mas a sociedade não aceitava. Primeiramente, porque a lepra tinha uma conotação de pecado. Aquela pessoa estava com o corpo tomado de feridas, numa situação terrível, porque ela havia pecado. Então, além desse estigma, ainda havia o problema do contágio, porque bastava a pessoa conversar próxima do outro e que ela poderia se contaminar. Bastava um perdigoto, uma partícula de cuspe que acertasse outra pessoa, poderia ela contaminar e passar a ser uma leprosa. E como era muito triste essa separação, porque quando uma pessoa despedia para ir para o leprosário, para aquela região onde todos viviam conjuntamente, era como despedir de um morto, porque aquela pessoa nunca mais encontraria os seus, porque não havia cura, e a tendência era ficar cada vez pior, porque a lepra, ela corrói o corpo todo, ela dá feridas no corpo todo, a pessoa fica com muitas partes insensíveis, ela queima e não sente, ela corta e não sente, e vai perdendo partes do corpo, além das feridas abertas, feridas vivas, onde minam águas, e elas são fétidas, são águas que dão um odor terrível, então é difícil aproximar pelo contágio e também porque as pessoas enrolando vários panos nos braços, nas pernas, para conter aquela mina de líquidos, e acabava que ficava fedendo, então ninguém podia se aproximar. E também pela lei do Levítico, um leproso não podia aproximar de uma pessoa sã, por isso que eles ficavam longe. E esse dia, Jesus viu que 10 leprosos já vinham ao seu encontro pedindo por misericórdia. Jesus não podia aproximar dele, porque a lei não permitia. E eles também sabiam que não poderiam chegar perto de Jesus. Então eles são obrigados a gritar de longe e pedem por misericórdia. Dessa vez, Jesus não mandou com uma palavra, Jesus não deu uma palavra de cura, nada disso. Ele apenas pediu que eles fossem se apresentar ao sacerdote. Pela lei do Levítico, se uma pessoa fosse curada,
obrigatoriamente ela tinha que se mostrar ao sacerdote. Ele que ia examinar através de uns processos que consta lá do livro, e aí ia decretar a cura, ia autorizar que ela voltasse para sua família. Porque o leproso deixava a família, deixava emprego, deixava amigos, a cidade, a sua casa, filhos, esposa, e iam viver fora da cidade. Era muito triste a vida deles, porque não tinham mais, muitas vezes, nem notícia da família. Quando Jesus falou que eles se apresentassem ao sacerdote, eles foram. E só em ter ido, sem questionar, eles tiveram fé. E a partir daquele instante, eles começaram a ser curados e foram desaparecendo aquelas marcas, aquelas feridas. Eu imagino que um dizia para o outro: olha, o seu rosto não tem mais nada, olha, a ferida fechou, olha meus braços como estão limpos. Eu imagino a felicidade deles, porque ninguém mais do que eles sabiam como era triste aquela vida, abandonados, relegados ao último plano, renegados por todos e ainda sendo considerados pecadores da pior espécie, que estavam pagando pelo que eles praticaram, pelo pecado que praticaram. E esses homens viviam jogados ao léu, sem nenhum direito, sem nenhuma assistência, porque ninguém podia aproximar-se deles. Mas a fama de Jesus chegou até eles, porque de boca em boca era falado tudo que Jesus fazia, os feitos de Jesus eram propagados e os feitos chegaram até onde esses homens viviam, e eu creio que eles saíram procurando Jesus, e quando avistaram o mestre, reconheceram que era ele e pediram por misericórdia. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Já sabiam que era Jesus, já sabiam que era o mestre, porque Jesus ensinava, e já sabiam que ele podia se compadecer, que ele era misericordioso e também que ele tinha poder para curar. E sabiam também que era de Deus o poder dele, porque senão ele não poderia fazer aquele milagre. Desses 10 que foram encaminhados para o sacerdote, um deles, logo que verificou que estava curado, ao invés de continuar, ele retornou até Jesus e se jogou aos pés dele. Aqui nós falamos de gratidão. Todos foram curados, todos ficaram maravilhados, mas apenas um voltou para agradecer. A gratidão é tão importante. O Senhor Jesus fez questão de dizer que aquele homem que voltou era um samaritano, porque o povo samaritano, a condição deles era muito ruim, porque eram considerados pessoas inferiores espiritualmente em todos os sentidos, pessoas menos capacitadas. Então Jesus quis mostrar aqui que aquele homem, o samaritano, era superior àqueles outros judeus que se sentiam mais importantes, se sentiam superiores em todos os sentidos e principalmente no plano espiritual. Aí Jesus quis realçar que aquele preconceito não fazia sentido. Aliás, o preconceito não faz sentido. Quantos juízos errados nós criamos, quantos pensamentos fantasiosos nós temos a partir do preconceito. Mas Jesus nunca viu assim. Ele amou sem barreiras, ele amou sem discriminação, sem acepção de pessoas. E é assim que ele nos ama, apesar de sermos pecadores. E outra coisa que ele realçou foi sermos gratos. Quanto ele faz por nós todos os dias, o dom da vida, o dom de estarmos vivos, respirando, convivendo com nossas famílias, recebendo tanto dos céus, recebendo tanto do Senhor. E muitas pessoas acham que aquilo tudo que ela tem é porque ela esforçou. Realmente nós esforçamos, mas se o Senhor não abençoar, todo esforço é vão. Nós temos que estar todos os dias
buscando ao Senhor, agradecendo, porque não há nada simples, não há bênção pequena e bênção grande, há bênçãos, e o Senhor está sempre nos abençoando. Jesus está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar, para nos perdoar, quando com o coração contritos pedimos, clamamos por perdão. Aqui Jesus estava curando 10 leprosos, mas apenas um sentiu no peito a gratidão. E por isso que ele levantou as mãos para os céus e com muita alegria ele glorificava a Deus. Ele sabia que Jesus estava curando, porque Deus permitia, porque era Deus que dava o poder para Jesus, porque mesmo sendo Deus, ele era 100% homem. Então aquele homem reconhecia que aquele poder vinha dos céus, vinha do trono de Deus. Por isso que ele não apenas se jogou aos pés de Jesus, mas ele glorificou, levantando os olhos e suas mãos para os céus. E esse homem samaritano, ele mostrou superioridade em relação àqueles que se sentiam tão puros, tão preparados, se sentiam melhores do que os demais. E esse homem voltou, e nós também recebemos tanto de Jesus, mas temos que sempre voltar, jogar aos pés deles, se render a ele e agradecer, porque a pessoa que não é grata, ela não agrada ao Senhor. E também a pessoa que não tem fé, como estes homens tiveram, porque Jesus não mandou uma palavra de cura. Jesus não disse que eles estavam curados, disse apenas que eles fossem até o sacerdote e se mostrassem, porque era assim que dizia a lei. Foi curado? Mostra-se ao sacerdote e ele vai dar a sentença de que pode voltar para a convivência das pessoas, pode ser reintegrado à sociedade, talvez de volta ao seu emprego, de volta para a família. Mas de todos os 10, os outros 9 não ficaram menos felizes, mas não eram tão gratos como este samaritano. Nós não podemos esquecer a gratidão, porque o Senhor se agrada daquelas pessoas que estão sempre agradecendo. E motivos para agradecer todos temos diariamente. Quando formos dormir, quando formos fazer a nossa oração, nós não podemos esquecer do agradecimento, porque mesmo que nós não sabemos, o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. Quantas coisas que poderiam nos acontecer, que nem ficamos sabendo, mas o Senhor retira de nós, porque Ele nos ama sem medida. E se estamos sempre em convivência íntima com o Senhor, Ele está cuidando de nós e Ele cuida constantemente. E também, mesmo quando passamos por doenças, passamos por lutas e problemas, Ele não nos abandona. Não quer dizer que eu ando com o Senhor, que eu ando com Jesus, que eu tenho intimidade com Ele, que eu estou livre de doenças, que eu estou livre de passar por tribulações, por dificuldades, porque o Senhor não nos prometeu isso. Ele nos prometeu que estaria conosco, estaria com seus filhos, nos amparando, cuidando de nós, nos livrando do mal. Mas Ele não disse que a nossa vida, a partir da conversão, seria um mar de rosas. Não, Ele nunca prometeu isso, porque é a partir do sofrimento, é a partir de experiências amargas, é a partir de vencer com Deus tantos obstáculos que nós crescemos espiritualmente, que a nossa fé aumenta. Porque se nós não formos trabalhados dessa maneira, nós até esquecemos em quem temos crido. Então nós temos que agradecer a Deus até pelas experiências não muito boas, porque nós crescemos a partir do momento que nós constatamos que Deus está conosco, não nos abandona, como Ele não abandonou esses homens que a sociedade já tinha jogado fora, já tinha desprezado, já tinha taxado com os piores nomes, com as piores palavras. Mesmo quando somos desprezados, quando sofremos pouco casos, nós temos que saber que o Senhor nos valoriza. Então, nós não temos que nos sentir inferiorizados, porque nós somos amados
pelo Rei dos Reis. Nós somos amados por Deus, que em seu trono de graça e de glória cuida de nós, mesmo sem ter merecimento da nossa parte, porque toda virtude é de Jesus. Então, nós não podemos nos envaidecer e esquecer de agradecer como se tudo dependesse de nós. Pelo contrário, nós somos dependentes constantes do Senhor, porque a hora que Ele quiser nos recolher, Ele nos recolhe. Então, se estamos vivos, que nós possamos agradecer. Esses leprosos, eles viviam fora das cidades, viviam em comunidade, porque as pessoas, por exemplo, tem a Cracolândia lá em São Paulo, eles vivem juntos, porque ali um compreende o outro, porque eles vivem o mesmo drama. Mas Jesus veio para essas pessoas, para esses infelizes, para pessoas que estão afundadas, mergulhadas nos vícios. O Senhor não faz acepção, desde que a pessoa queira arrepender daquela vida que está levando, queira mudar de vida, queira conhecer uma nova realidade, uma vida diferente, uma vida plena, sem vício, sem esse tipo de problema que faz com que a pessoa se sinta inferiorizada, com a autoestima baixa, porque acha que ninguém gosta dela, que ninguém aceita conviver com elas, porque muitas vezes é difícil para a própria família. Então, para dar um alívio para a família, eles resolvem sair de casa e se juntam a outros que têm o mesmo problema, e ali ficam cada vez piores, porque um dá força para o outro, mas ao mesmo tempo eles se juntam também para praticar o vício, e eles não largam, porque não há motivos para que eles abandonem. Mas se voltarem para Jesus, quando ouvem alguém que chega para eles e prega, fala desse Deus que perdoa, desse Deus que toma pela mão e que nos cura da lepra do pecado, que é a pior das doenças. A lepra do pecado é terrível, porque nós nos sentimos inferiorizados quando mergulhados no pecado, quando achamos que não tem jeito para nós, que o Senhor nos abandonou, mas Ele não abandona. Qualquer que tenha sido o nosso pecado, qualquer que tenha sido o vício, qualquer que tenha sido o que nós enfrentamos de pecado, o Senhor também não faz diferença se há contrição, se há arrependimento, se a pessoa busca por perdão, o Senhor levanta pela mão aquele que se rende, aquele que, como esse leproso, se rendeu a Ele e foi grato, porque nós temos que ser grato àquele que nos dá a vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos faz levantar do monturo dos problemas, da infelicidade e das doenças, porque o Senhor não há o que Ele não possa curar. Basta que tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós sejamos como este samaritano, que era tido como uma pessoa inferior, mas que foi reconhecido por Jesus como uma pessoa diferenciada, porque foi grato. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe e nos livre da lepra do pecado. E que possamos estar sempre nos rendendo aos pés de Jesus, porque Ele nos ama com amor infinito. Amém. Que assim seja. Amém.